vocês? Eu espero que sim! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Crespo no Céu! E no vídeo de hoje, pelo que vocês viram aí na capa e no título do vídeo, eu vou fazer um tônico, gente, um tônico milagroso que vai ajudar a crescer o meu e o seu cabelo. E o tônico de hoje vai ser de hibisco, Pra quem não sabe o que é hibisco, ó, ele é essa plantinha aqui, ó, com essa plantinha aqui. E também vai ter, deixa eu pegar aqui, ó, vai ter anis estrelado, ó, que é, ó, essa plantinha aqui. Vocês vão ver mais pra frente quando eu for preparar o nosso tônico. Mas antes de começar o vídeo, eu te convido, você que é novo e nova aqui no meu canal, a se inscrever no botãozinho vermelho que vai estar aqui ou aqui, não sei ainda. Então já se inscreva no canal, por favor, gente, se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificação, porque toda vez que sair vídeo novo aqui no canal, você vai receber uma notificação e já vai vir correndo assistir esse vídeo novo. E também me segue lá no meu Instagram, porque quem me segue lá no Instagram já sabe que tônico que é, que tônico que é. Porque eu mostrei lá no meu Instagram, lá nos stories. Então já me segue lá pra você não perder, viu? Que é @ericcastanhelli. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo pra vocês. E agora, gente, chega de enrolação e bora pro vídeo. Gente, agora vamos preparar o nosso tônico capilar caseiro. Para começar, vou colocar os ingredientes, que é o hibisco e o anis estrelado. Eu coloquei mais ou menos 2 colheres de cada. E eu também, gente, fervi 100 ml de água. Fervi, deixei a água bem quente e vou colocar junto com essa xícara. Aí eu vou deixar descansar por 12 horas, gente. Tem que deixar descansar, que é para todas as propriedades dos ingredientes sair na água. E agora, gente, vamos de benefício, né? Porque vocês querem saber do benefício. Vamos começar do benefício do hibisco. Gente, ele acelera o crescimento capilar. Ele deixa os fios mais espessos e saudáveis e brilhantes. Ele também pode auxiliar a prevenção de envelhecimento precoce dos fios. E ele também ajuda na redução das caspas. E agora, gente, ó, já passou as 12 horas e eu vou separar o chá das folhinhas, tá bom? E vamos do benefício do hibisco. Não, do hibisco não, do anis estrelado. O anis estrelado, ó, ele combate a queda, ele estimula o crescimento capilar e ele também acelera para a prevenção de novos fios. E ele também, gente, limpa o couro cabeludo. Olha que coisa boa. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu aplico esse tônico. Eu aplico esse tônico durante a noite, porque eu gosto, sabe, de aplicar à noite, porque daí eu durmo e quando eu tô dormindo, o tônico tá fazendo o seu efeito, que é crescer o meu cabelo. Aí, gente, você aplica por todo o couro cabeludo, faz aquela massagem que vocês já são acostumados aqui no canal. Faz a massaginha, sabe, com a palma do dedo, sabe? Não esfrega com a unha, porque daí vai prejudicar o seu couro cabeludo, ó. Então faz a massaginha, amarra o seu cabelo e dorme. Mas se você não gosta de dormir com nada no couro cabeludo, é só você passar durante o dia e lavar o seu cabelo à tarde. Faz como você quiser, tá bom? Gente, vocês já viram aí como que prepara o tônico e como que eu aplico o meu tônico. Agora eu vou falar pra vocês quem pode e quem não pode usar, o tempo de durabilidade desse tônico. Vou falar agora pra vocês. Olha, eu recomendo vocês usar esse tônico por 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana, porque não adianta você passar uma vez por semana e querer ter resultado, porque não vai ter. Então passa, ó, 3 vezes por semana e tipo assim, usa segunda, quarta e sexta, tá bom? Assim, sabe, não usa direto, senão em vez de ajudar o seu cabelo, vai prejudicar o seu cabelo, então tá bom. E quem não pode usar esse tônico, gente? Pessoas loiras.
pessoa loira, eu tenho quase certeza que não pode usar esse tônico. No caso do hibisco ser rosinha, é perigoso ele manchar o seu cabelo. Mas se você é loira e quer usar esse tônico, é só você colocar somente o anis estrelado, não coloca o hibisco, tá bom? E a durabilidade dele, gente, ele dura por 7 dias. 7 dias dentro da geladeira. Passado esses 7 dias, você joga fora e faz outro novo, tá bom? Não fica, sabe, guardando tônico por muitos dias dentro da geladeira, porque daí ele vai estragar e não vai fazer o efeito que a gente quer no nosso cabelo. E esse tônico é guardado dentro da geladeira, tá bom? Não pode fazer o tônico e deixar assim, ó, fora da geladeira como óleo de coco, tá bom? Tem que pôr dentro da geladeira, ok? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, já comentem aqui embaixo pra me saber. E se você também não gostou, já comentem aqui embaixo pra me saber também. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para aquela sua amiga, sua mãe, compartilha esse vídeo para todo mundo, que eu tenho certeza que o seu cabelo vai crescer. Vai fazer 2, 3 semanas que eu tô usando esse tônico, gente, e tô vendo muito resultado. O meu cabelo tá crescendo super com esse tônico. Então, se o meu cabelo tá crescendo, o seu também vai crescer. Assim eu espero. Não esqueça de conferir os 2 vídeos que vai estar aqui pra vocês, ó, relacionado a cabelo crespo e cacheado. E eu vou deixar o vídeo desse shampoo, ó, shampoo tônico de hibisco, shampoo bomba de hibisco, vou colocar aqui, ó, pra vocês assistir, tá bom? E é isso e tchau!